se sintam muito à vontade, pois nós estamos na casa de Deus. Nós estamos na casa do Pai. E quando a gente está na casa do Pai, a gente deita no sofá, não é assim? Como que você faz, irmão? Eu vou lá na minha mãe, abro o roupeiro, abro a geladeira, abro o armário, mas na casa dela eu posso fazer isso? Mas na casa dos meus irmãos eu não vou fazer. Então aqui é a casa do Pai. Você pode pular, saltitar, glorificar, gritar. Você sabia, irmão, que na casa do Pai a gente não precisa nem de convite para entrar? A gente entra. A gente vem. E nessa noite o Senhor vai nos abençoar de uma maneira tremenda, extraordinária. Para que o Espírito Santo reine sobre nós, para que a presença do Senhor reine, irmão, sobre a nossa vida. Nós precisamos, irmão, entender qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Você sabe, irmão, qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida? Hoje nós vamos saber, irmãos. Talvez vocês às vezes tenham falado e dito assim: Deus não fala comigo, pastor. Alguém tem essa... Ai, Deus nunca falou comigo. Todo mundo, Deus já falou? Glória a Deus. Que maravilha. Que bênção. Nós precisamos entender, irmão, que o nosso Deus é um Deus que se move. Que o nosso Deus é um Deus que fala. Que o nosso Deus é um Deus que anda. Que o nosso Deus, irmão, é um Deus que nos mostra as verdades. Nos revela, nos traz luz à palavra, nos dá um entendimento, nos dá a revelação. E é isso que nós precisamos nos dias de hoje, irmãos. Em vão, nós saímos da nossa casa, irmão, com este frio e vim aqui para nada. O Senhor vai falar conosco hoje. Fala para o teu irmão, o Senhor vai falar contigo. Fica atenta. Fica atento, o Senhor vai falar nessa noite. Ele já chegou, irmão. A presença dele já está marcada neste lugar. A presença do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. Irmãos, o tema de hoje é Deus fala. Mas como que é isso, pastora? Deus falar? De muitas formas, irmão. De muitas maneiras. Com revelações, com visões, com sonho, com até, irmão, uma criança, um pássaro que canta, Deus revela a bondade dele. Então nós vamos nos colocar de pé, irmãos. Só para ler a palavra, não por minha causa, irmão. 1 Samuel 3, a partir do verso 1. Vamos ver se essa versão está melhor que... Aleluia, nós vamos falar de um menino, irmão. Sabe daquela mulher que não podia ter filhos? É dele que nós vamos falar. O menino Samuel ministrava diante do Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava as visões e não era frequente. Certa noite, Eli, cujos olhos já estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar e falava deitado no lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, aonde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel e este respondeu: aqui estou. E ele correu até Eli e disse: aqui estou. E o Senhor me chamou. E Eli, porém, disse: não o chamei. Volte e deite-se. E ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. Samuel, e ele se levantou e foi ter com Eli e disse: aqui eu estou. O Senhor me chamou. Meu filho, eu não te chamei. Volte a deitar-se. Respondeu Eli. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou, Senhor. Me chamou? E Eli respondeu: por que o Senhor estava chamando o menino? E ele disse: vai e se deite. Se ele te chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E então Samuel foi deitar-se
no seu lugar. Até aqui, irmão, nós vamos orar a Deus. E depois nós vamos, conforme a palavra foi ministrando, Senhor, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos e fale com Deus, irmão. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu não sei o que tu tens para falar nessa noite, mas tu vai falar. Tu vai te revelar, Senhor. Tu vai, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. E nós vamos ter esse entendimento, Senhor, que é tu que fala conosco. Porque quando tu vira uma chave dentro de nós, Senhor, ninguém mais vai dizer ao contrário. Nós cremos na tua palavra. Amém, irmãos? Pode sentar. Senta. Ora. A palavra do Senhor nos relata que Samuel era um menino. E ele estava no santuário junto com Eli. Eli era um profeta, irmão. Um profeta velho. Estava cansado. A Bíblia relata que os olhos deles estavam. Então, o Senhor vai ao encontro, irmão, daquele menino que estava lá junto com Eli. Sabe aquele menino que não tem o que fazer? Que não conhecia Cristo? Que não tinha, irmão, nada a ver com o Senhor. E às vezes você olha e diz assim, mas como que Deus vai falar comigo? Eu sou pecador. Vai. Quando nós abrimos o nosso coração, o Senhor fala. E Ele nos mostra coisas grandes e profundas que nós não lembramos. Ele nos traz, irmão, coisas da nossa mente, irmão, que às vezes está lá, ó, guardado. Mas o Senhor, nessa noite, irmão, vai falar conosco. Eu vou ler aqui agora, irmão, na minha Bíblia. Aleluia. O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito valia naqueles dias. Hoje também é, irmãos. E não havia visão manifesta. E naquele dia, então Eli deitou no seu lugar, com os seus olhos começavam já a escurecer, e não podia ver. E estando também Samuel ao deitar-se, antes que a lâmpada do Senhor apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Mas existe uma história de Eli, irmãos. Eli era um profeta, sim, mas os filhos de Eli, irmão, caíram no pecado. E Eli acobertou. Eli, irmão, não mostrou para aquele filho, não mostrou, irmão, o que precisava ser feito. Ele não mostrou, irmão, qual era realmente que precisavam fazer, que precisavam falar, que precisavam ministrar. Sabe, irmão, quando nós vimos, quando nós ouvimos os nossos filhos pequenos, irmãos. Por exemplo, ele vai chegar em casa com um celular. Ah, ele ganhou um iPhone, última geração. De quem tu ganhou, filho? Ah, eu ganhei do meu amigo. Você como pai, você como mãe, você acha que isso é certo? Não, quem é esse amigo? Da onde isso veio? Não é assim, irmãos? A palavra do Senhor, irmão, ela é maravilhosa. Ela é cheia da presença dele na nossa vida quando nós deixamos isso acontecer. Por que, irmãos, dentro da igreja, uns mudam, os outros não? O evangelho é o mesmo, o pastor é o mesmo, a pastora é a mesma. Eu preciso querer. Eu preciso tomar uma decisão por isso, irmãos. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso dizer, Senhor, eu vou viver. Eu vou ser intenso. Eu vou buscar este Senhor. Eu vou me derramar nos pés do Senhor. Eu vou andar com Ele. E a palavra do Senhor, bota o 3 para nós. Aleluia. Glória a Deus. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Samuel estava onde, irmãos? No santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Era um lugar, irmão, de extrema graça do Senhor naquele lugar. Pode passar mais um.
Aleluia. Então o Senhor chamou Samuel. Aqui diz assim, estou aqui, mas na minha Bíblia diz, eis-me aqui. Eis-me aqui. O anjo, o Senhor naquela noite falou com Samuel. Naquele lugar, irmãos, o Senhor falou, o Senhor direcionou a palavra e disse, Samuel. Ele não entendendo, levanta. Ele não entendendo, levanta. E vai até o profeta Eli. E disse, o Senhor me chamou? Ali, irmãos. Pode passar o 5. Então ele correu até Eli e disse, aqui estou. Eis-me aqui. O Senhor me chamou? Eli, porém, disse, eu não te chamei. Volte a deitar-se. E ele foi e se deitou. Eli poderia até pensar, esse menino está louco. Ele poderia ter dito, deixa de ser chato. Vai dormir, não me incomoda. Não é assim, irmãos? Quantas vezes a presença de Deus vem até nós? Quantas vezes a presença de Deus vem até nós e nós rejeitamos a presença? E de novo, irmãos, diz aqui, e de novo o Senhor chamou Samuel, Samuel, e ele se levantou e foi ter com ele e disse, eis-me aqui, aqui estou. E o Senhor me chamou de novo, irmãos. Meu filho, eu não te chamei. Volte a deitar. Respondeu. Eu não te chamei. Olha quantas vezes, irmãos. Quantas vezes você é despertado de noite para orar e você não faz isso. Ai, eu acho que eu estou com depressão porque eu não durmo. Irmãos, nós precisamos ainda viver cada dia mais o melhor de Deus na nossa vida. A Bíblia diz, escrito está, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que o Senhor preparou para nós como igreja. Não é para aqueles que passam na rua, é para nós, irmãos. E ali estava o menino Samuel. O menino Samuel estava ali, irmãos, pensando, mas quando eu quero dormir, esse velho chato me chama. Olha, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ele não conhecia, irmãos. Mas o Senhor já falava com ele. Ah, igreja, talvez você não conheça. Eu vejo um jovem que veio hoje a primeira vez, mas eu quero dizer, Jesus já te conhece. Ele já te escolheu no ventre da tua mãe. Ele já escolheu, ele disse, você vai ser meu, você é meu. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, aqui estou. O Senhor me chamou. E Eli, irmão, aí ele caiu na ficha. É o Senhor que está falando com este menino. É o Senhor que está falando com este menino. Caiu a ficha dele. Que estava chamando o menino. E disse, vá deitar-se. Se ele chamar, diga, fala, Senhor. Porque eu estou aqui. Fala. Fala, Senhor. Pode voltar no 9. Fala, Senhor, pois teu servo ouve. E então Samuel foi deitar-se no seu lugar. Ele foi lá, não, mas ele disse, pode falar. Às vezes Deus quer falar e nós pensamos, não, agora não. Agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo, agora eu preciso lavar a louça, agora eu tenho que ir lá e separa um tempo e outro. Deus quer falar, irmãos. O Senhor quer falar, igreja. Porque Ele é um Deus que fala. Ele é um Deus que anda, Ele é um Deus que se revela a nós, aleluia. Ele é verdadeiro. E diz aqui no verso 10. E veio o Senhor e colocou-se de pé. E chamou como nas outras vezes. Vamos falar junto? Samuel, Samuel, Samuel.
Respondeu: fala, pois o teu servo ouve. Fala. E quantas vezes, amados, nós não paramos para dizer: fala, Senhor. Talvez, irmãos, vocês não conheçam a minha história, a nossa história, mas é uma história de oração. É uma história de renúncia, é uma história de avançar, é uma história de buscar. É uma história, irmão, escrita pelo dedo de Deus. É uma história, irmão, que nessa noite nós possamos dizer: Senhor, fala comigo. Irmãos, precisamos falar. Deus quer falar e Ele quer dizer para você o quanto você é importante. Às vezes nós estamos lá no fundo e pensamos: eu sou o menor da casa, eu sou o pior. Não, irmão, o Senhor te ama. O Senhor te ama. E Ele tem, irmão, algo grande para você. Assim como Ele tinha com aquele menino, irmãos. Irmão, sabe o que eu ouvi quando eu assumi a igreja, que eu tinha 21 anos? Essa menina vai fazer para mim. Era uma igreja de pessoas idosas, né, Tânia? Eu ouvi delas, irmão: o que essa guria tem para dar para nós? Dá vontade de dizer: eu não tenho nada, né? O que esse menino tem? O que essa menina tem para dar para nós, igreja? O Senhor quer fazer de você um instrumento na mão dele. O Senhor quer fazer de você, irmão, um instrumento segundo a sua vontade. Aleluia. Segundo a sua vontade. Irmãos, o Senhor nessa noite vai falar com cada um de nós. Sabe por que Eli não entendeu, irmão? Porque Deus falava com Eli. Mas o pecado dos filhos de Eli, irmão, foi tão acobertado que Deus parou de falar com ele. Irmãos, quando nós abrimos a porta para o pecado, a porta dos fundos, o diabo entra na da frente. Os filhos de Eli, irmão, estavam em pecado, de adultério, de prostituição, tudo que você possa imaginar. E Deus parou de falar com Eli e levanta o menino. Irmãos, e Deus levanta um menino para falar. E eu sei, amados, que nessa noite você veio porque você precisa de uma palavra. Um direcionamento, uma revelação de Deus para você. Os dias são maus, são difíceis, mas o Senhor é bom e continua sendo bom. E Ele não muda. Muda o governo, muda as coisas, muda a moda, mas o Senhor não muda. Ele continua sendo o Senhor da cruz, irmão. A gente olha a moda, as mulheres olham, né? Agora está em alta o xadrez, né? É moda, irmãos. Daqui uns dias ninguém mais quer saber. Mas é para vender, irmão. E nós podemos entender, irmão, que o Deus que falava com o profeta velho parou de falar. Irmãos, a pior coisa não é quando Deus fala, é quando Ele se cala. Para nós, conhecedores da palavra, porque mesmo que seja para puxar as orelhas, é muito bom quando o Senhor fala. Daqueles que são filhos. Eu entendi. Realmente é isso. Eu entendi o processo, pastor, eu entendi. E diz aqui, irmãos. Quando eu povo aqui. Então vamos lá, irmão. Viu como a gente precisa do papel? Glórias a ti, Jesus. E no verso 11 disse: Senhor, e disse o Senhor a Samuel: eis-me aqui, eu fazer uma coisa em Israel, o qual todo que ouvir lhe tirarão ambas as orelhas.
Naquele mesmo dia, aconteceu, e naquele mesmo dia suscitarei outra Eli. E tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei. Porque já fiz saber que julgarei sua casa para sempre, pela iniquidade, pelo bem que conhecia, porque fizes os filhos escráveis, e não os respondeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será espiada, e a inquiedade da casa de Eli, como sacrifício, nem como oferta de manjares. Samuel ficou deitado até pela manhã. E então abriu a porta da casa e o Senhor disse, o Senhor, porém, temia Samuel relatar essa visão a Eli. E então chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho, o que ele disse? Eis-me aqui. E ele disse, que palavra é que falaste? Peço que não encubra este Deus da tua face. Em outro tanto, se não encobrires alguma palavra de todas as palavras que falo. Então Samuel contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse o Senhor, faça o bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era como ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair na terra. E todo o povo, desde Arã até Betseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer a Siló. Portanto, o Senhor se manifestava, e Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Às vezes, irmãos, nós vimos pessoas dizendo, eu não sou capaz. Ninguém nasce sabendo, irmão, mas quando nós nos colocamos, quando nós nos propusemos, irmão, quando nós nos jogamos aos pés do Senhor, Ele vai nos ensinando. São hábitos, são modelos de vida, são maneiras, irmão, de pensar. O que faz bem para mim, o que faz bem. Qual é a boa e agradável vontade de Deus para a minha vida? É verdade, irmão, disso. O que é bom, irmãos? Ah, pastor, para mim é uma noite inteira na balada. E amanhã? Nós ainda brincamos, Tati, que domingo passado nós estávamos quebrados. E nem bebemos. Imagina quem bebe. Mas assim, o Senhor queria falar de uma maneira extraordinária. E Ele quer falar conosco, irmão. Ele quer, irmão, porque a sua palavra ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E você sabe por que Samuel estava lá? Porque Ana fez um voto. Ela era estéril, ela não podia ter filhos. Ela disse, Senhor, se tu me der um filho, eu vou levar ele para o altar, eu vou deixar ele lá. Irmão, votos feitos, você deve pagar. Votos com Deus, irmão, é sério. A Bíblia relata que nós não temos, irmão, a obrigação de prometer nada. Mas quando nós damos a nossa palavra, então nós vamos honrar. Votos feitos. A mãe cumpriu o voto e Deus usou seu filho. Através do teu propósito, irmão, da tua entrega, toda a tua casa vai ser abençoada. Toda a tua casa vai ser abençoada. Creia nisso. Creia nisso. Quando Deus levanta, irmão, este menino, Ele poderia ter levantado grandes homens. Mas Ele queria mostrar para Eli que verdade é verdade. Que a bondade de Deus é a bondade de Deus. E que muitas vezes, irmão, quando nós achamos que nada mais adianta, é hora que Deus se revela a nós. E começa a falar. Começa a falar. Ele falou com aquele menino. E aquele menino tão pequeno se levantava e ia até o lugar que aquele senhor, o profeta velho,
Você me chamou? Não pode voltar. Até que ele virou uma chave. É o Senhor que está falando. Aleluia. Será que Deus não vai falar? Que nós viemos na igreja, viemos domingo. Não, eu sei que Deus fala e cada um de vocês tem uma palavra de Deus para entregar para cada irmão, para cada irmã. Deus. Porque às vezes, amados, nós estamos como o profeta velho. Não acostume, irmão, com Jesus. Cada dia Ele tem algo novo para nos entregar. Cada dia o Senhor tem algo novo para nos entregar. Cada dia Ele tem uma palavra. Cada dia Ele tem um renovo. Cada dia Ele tem algo. Vamos usar, irmãos, os métodos que nós temos para evangelizar. Sabe como, irmão, que a gente mede o grau espiritual dos irmãos da igreja? Pela internet. É aplicativo, pastora? Não, é a maneira que eles respondem, irmão. Tem uns que estão cuspindo fogo. É a maneira, irmão, que as pessoas postam. Amarguradas. Eu sei, irmão, que às vezes as lutas são difíceis, mas o Senhor nos amou, irmão, lá na cruz. Ele nos amou, aleluia. Ele nos amou, irmão, de uma maneira extraordinária. E por causa deste amor, irmãos. E por causa deste amor, nós estamos aqui, por causa deste amor, igreja. De um Deus, irmão, que pode contar com você. Quantos o Senhor pode contar nessa noite? Levanta a mão. Diz assim, pode contar comigo, Senhor. Ah, irmãos. Aleluia. Aleluia. Talvez você diga, pastor, eu não tenho nenhum cara que seja intercessor, irmão. Seja alguém que ora pela igreja. Que ora, irmão, pelas vidas. Que ora pelas pessoas. Irmãos, lá perto de onde eu moro tem um senhor. Acho que os irmãos que trabalham ali devem ver ele todo dia. Ele anda sempre com uma garrafa de cachaça assim. E eu fiquei mais triste ainda quando eu soube que ele é um pastor. Vocês viram, irmão, o que o diabo faz com as pessoas? Vocês viram, irmão, o que o inimigo faz? Irmãos, eu vou pegar o hotel na escola, 11 horas, esse homem está caindo, irmão. Bêbado, ele briga com ele mesmo na parada do ônibus. E alguém me disse, eu pensei, não é verdade. Ele é um pastor desse povo. Irmãos, tantas coisas o Senhor tem para nos mostrar, tantas coisas o Senhor tem para nos entregar. A tua casa. Teu primeiro ministério é a tua casa, irmãos. Ela não honrou a casa dela. Ela chorava no altar, ela clamava, ela não podia ter filhos. E as pessoas diziam, ela está bêbada, ela está alcoolizada, ela é até louca. Talvez, irmão, quantas vezes você sai para vir na igreja, lá vai, louco, você está indo dar o dinheiro para o pastor. Alguém ouve isso ou sou eu que ouço? Irmão? Eles não conhecem Jesus, irmãos. Eles não conhecem. A gente precisa orar e dizer, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que falam. Porque uma coisa é nós falar que a comida da Edna não é gostosa se eu nunca comi. Ah, eu vou lá na Aline, mas eu não gosto da comida da Aline, eu nunca comi. Como é que eu vou dizer que não é bom? Nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos provar e saber que o Senhor é bom. E Ele fala, irmão. E Ele nos mostra. E quando nós vamos para o joelho, quando nós oramos, irmão, Deus revela.
revelações. Nunca é para envergonhar, irmão, mas é para edificar. Para edificar. Aleluia. Um dia eu preguei aqui, irmãos, e falei, hoje a Neuza está aqui, ela pode ir. Sobre uma revelação que o pastor Pires teve no escritório dele. Na hora eu pensei, meu Deus, esse homem não sabe o que está falando. Palhaço era eu. Quem não sabia era eu. No mesmo dia, aconteceu o que o pastor falou, menos. No mesmo dia. Porque revelações, irmão. A pessoa, irmão, quando ela tem a presença de Deus, o Senhor vai mudar. O Senhor vai mostrar. O Senhor vai revelar. E não existe nada encoberto, assim diz a palavra. Quando Samuel se colocou, irmão, como filho, como servo, ele não sabia que Deus estava falando, irmãos. Quantas vezes Deus está falando e a gente não está entendendo? E a gente não está entendendo. Irmãos, eu passei um determinado dia da minha vida, muitos anos atrás, que eu fui para uma convenção para Deus falar comigo e Deus não falou. Eu voltei pior que eu fui. Não sei se alguém já passou por isso, irmão. O brabo não é Deus não falar, é brabo quando Ele não fala. E eu voltei frustrada. Frustrada. Fui para o altar da igreja, irmão. Sozinha, chavei a porta que ninguém entra. Vou falar, agora é nós aqui, ó. Agora é Peniel. Deus, você não está me ouvindo? Eu não sou mais tua filha? Aí foi me colocando, né, irmão? Tu não vai falar comigo? E Deus acorda, irmão. E deixou eu falar. Quando ela esgotou meus argumentos, Ele começou a falar comigo. Dizia, minha filha, sabe aquela passagem lá de Abraão? Quando eu pedi o filho dele, ele não compartilhou com Sara, porque ela não ia deixar. Eu comecei a entender. E o Senhor começou a falar de uma maneira extraordinária comigo. Porque eu permiti que Ele falasse. Eu estava atrás de resposta de homens, mas a resposta certa vem do Senhor. A resposta certa, irmão, vem do Senhor. Ele tem palavra, irmão. Ele tem óleo, irmão. Ele tem para curar nossas feridas. Ele tem, irmão, tanta coisa. Ele vem, nos abraça e diz, minha filha. Eu lembro até hoje, irmão, quando Nata se batizou, né, Nata? Meia hora antes do batismo, eu saí, né, Nata? Ele me ligou, ele nunca me liga. Pelo contrário, também não atende telefone, tá? Ele não liga e ele também não atende. O telefone tocou, Nata. Foi, filho. Eu tô mal, pastor. Não posso nem falar, tô mal. Então vem cá. O Marcos morava lá, meu vizinho, Marcos, vem cá. Nós temos um atendimento agora rápido. Deus direcionou a vida dele. Porque ele ouviu. Ele tinha certeza que Deus ia falar, irmãos. Que o Senhor ia falar, mas às vezes nós não queremos ouvir o Senhor. Deus parou de falar com o profeta velho e começou a falar com o menino. E começou a falar com o menino. Às vezes eu ouço muitas coisas, irmãos. Quando nós estávamos no outro prédio, um dia chegou lá um maratonista, cheio de encartes de jornal. Eu vim aqui com o senhor, quero ser seu auxiliar. Não, mas a gente está muito bem. Não resolva as coisas por impulso, irmãos. Recorte de jornal, irmãos. Não. Consulte a Deus, irmão, não faça nada sem consultar o Senhor. Não compre, não venda, não vá, não volte, não faça. Aí
conosco. Eu preciso, meu Pai, eu preciso ouvir a tua voz. Me direciona, Senhor, eu estou passando por uma dificuldade, por uma luta, me direciona o que fazer e faça. O Senhor pode dizer, é nessa área que está falhando. É nessa área da tua vida que falta. É nessa área. É nessa área que falta. É nessa área. É lá. É o perdão que você não liberou. É algo, irmão, que muitas das vezes aquilo é uma ferida aberta. Seja resolvido, irmãos. Seja resolvido. Quem vai no encontro sabe o que eu estou falando. Perdão não liberado é como tomar veneno e esperar o vizinho morrer. Ele não vai morrer nunca. Vai fazer mal para você. Nós precisamos entender, irmão, mas eu perdoei, pastor, agora tem que botar na minha mesa. Não, não é isso. Nós até tivemos uma escola de ensino sobre isso. Mas libera. Libera o perdão. Libera. O profeta era velho. E ele achou que ele era o cara, né? Deus levanta um menino para falar. E Deus leva Samuel até aquele lugar, igreja. E Deus leva aquele menino. E a Bíblia diz que Jesus, ele era um menino, irmãos. E ele andava no meio. Quando eu vejo essa geração forte, irmãos, essa geração. Quando nós vimos, irmão, essa geração forte aí, irmão, essa geração cheia de ânimo. Levanta de manhã, vai para a escola, trabalha de tarde, de noite. Essa geração que vai sexta de noite a Tramandaí, dá aula e volta. Essa geração. Se eu jogar, meu avô, Tramandaí, vou voltar, tô cansado. Aí ele vem agora, irmão. Ele vai para Porto Alegre trabalhar. E quando ele trabalhava lá na praia, ele vinha para o culto, irmão. Depois ele ia para a praia. Primeiro é o reino. As outras coisas depois, irmão. Ai, não posso. Estou cansada, pastor. Ai, que vida brava, essa vida de crente. Irmãos, dentro da arca tinha mau cheiro, mas fora não tinha vida. Ai, igreja. Pastor, eu estou procurando uma igreja perfeita. Eu vou te dar uma notícia, não existe. Porque se você entrar lá, vai deixar de ser perfeita. Não existe. Nós estamos andando. E dizendo, Senhor, Senhor, Senhor. Pai. Eu quero ser um adorador de silêncio. O Guilherme falou aqui, irmãos, hoje na reunião, sobre quantas pessoas que ele puxou um vídeo. Nossa, se vocês olharem o vídeo do meu batismo. Quantos? Já estão no mundo. Sabe, irmãos, eu venho às vezes, Jesus, muito obrigado, Pai, sou privilegiado. Eu sou filha amada. Tu me ama, Pai. Você consegue fazer essa oração e dizer, Senhor, eu sou filho amado. Tu me ama, Pai, de uma maneira extraordinária. Extraordinária. O Senhor nos ama. Ele só quer um pouquinho. Ele já venceu a cruz, igreja. Ele já venceu. Nós não precisamos ficar caminhando aqui em cima de feijão, pagando penitência. Não, isso não precisa mais. Talvez você nessa noite disse, eu vou lá porque eu preciso de uma palavra. Eu preciso de uma oração, eu preciso de uma revelação, eu preciso de algo de Deus. Sai do teu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você não vai voltar da mesma forma. Porque a presença
do Deus de Samuel. Ele está aqui.